Agora vamos ver a reação da direita, porque essa também é muito interessante. O Arthur Weintraub, o célebre ex-ministro da Educação do Bolsonaro, que era um seguidor ferrenho do Olavo de Carvalho, né, que era um dos nomes mais ativos na tentativa de criar aquela revolução ideológica e cultural que o Bolsonaro prometeu lá a partir de dentro do governo, né? Nos últimos tempos, se desilusionou com o projeto bolsonarista e tem dado umas alfinetadas no seu ex-ídolo, né? E hoje ele provocou Bolsonaro. A gente tem um vídeo aí, não tem? Dá para pôr? Mas o que eu achei interessante é o que o Arthur comentou. Primeiro que ele estava caído. E o segundo, me pareceu um discurso já da derrota. Ele já está preparando um discurso porque ele perdeu as eleições. Essa é a minha impressão. A razão dele chamar os embaixadores é porque o Fachin foi falar com os embaixadores. E aí ele, sei lá, teve a brilhante ideia, quis ocupar o espaço, sei lá por quê. Mas a novidade para mim foi que caracterizou, porque das outras vezes ele estava com mais punch, ele estava com mais pegada. Não, por quê? Não sei o que lá. Ainda tinha aquela bravata, porque eu vou enfrentar e vou impedir e tal. Dessa vez ele estava realmente murcho, quase pedindo, por favor, pô, eu sou um cara democrata, eu vou respeitar o resultado, mas, pô, não é justo. Muito pipi mole, muito pipi mole. O pipizinho dele bem mole. E isso me pareceu um discurso de derrota. Desculpa, a gente está rindo aqui do pipi mole, né? Muito bom. Mas não deixa de ser uma boa descrição do jeitando Bolsonaro na fala de ontem, né? Ao contrário daquele ímpeto todo, ele estava lá comedido, né? Falando baixinho, tá? Pipi mole. Mas olha só que curioso, né? O Weintraub, e desculpem, antes eu chamei ele de Arthur, Abraham Weintraub, né? O Weintraub, ele chamou atenção para algo que se repetiu na fala de várias pessoas que comentaram esse triste episódio também, né? Ele disse que aquela apresentação soou como uma admissão de derrota. Foi quase como um aviso, uma declaração preventiva. Eu estou sentindo que o negócio não está a meu favor e, portanto, eu aqui já de antemão digo que o jogo está melado, que o jogo não está correto. É difícil imaginar que um Bolsonaro que tivesse com 20 pontos de vantagem sobre o Lula nas pesquisas recorresse a esse mesmo tipo de discurso. Não faria o menor sentido. É um discurso de perdedor e mesmo que quando ele diz que o jogo pode ser roubado, ele cria uma sensação nos seus próprios eleitores de que não adianta mais lutar, né? Que a causa já está perdida. Então, isso pode ser muito ruim, inclusive para a campanha dele. E é disso que estão falando os caras do QG do Bolsonaro, né? E os caras do seu entorno político ali. Vamos ver o texto O Tiro no Pé de Bolsonaro. Integrantes do QG da campanha à reeleição do presidente classificaram como frustrante o evento com 40 embaixadores. A reportagem é do Wilson Lima, né? Olha, classificaram como um verdadeiro tiro no pé os novos ataques do presidente às urnas eletrônicas e ao processo eleitoral. Vamos subir um pouco, né? Conforme apurou o antagonista, a manifestação de hoje de Bolsonaro foi vista por aliados como uma admissão de derrota.
julgamento coincide com aquele feito pelo Weintraub, que, embora esteja desiludido com o Bolsonaro, não continua sendo um cara de direita, né? Uma admissão de derrota que jogou por terra toda a tentativa do núcleo da campanha de apresentar um presidente mais light para tentar obter os frutos eleitorais do novo Auxílio Brasil e do Vale Diesel de R$1.000. Isso é muito curioso, né? No final da semana passada, começou a circular essa informação e nós registramos na Cruzoé e depois aqui no Antagonista, que haveria um esforço dos marqueteiros do Bolsonaro, a partir dessa semana, para tentar baixar um pouco o tom das falas do Bolsonaro. Eles queriam que ele deixasse de lado os temas polêmicos e que dizem mais respeito ao grupo de apoiadores ferrenhos e passasse a dedicar mais atenção àquelas questões que podem interessar aqueles que eventualmente não pertencem ao seu grupo, né? O que esses políticos, esses marqueteiros dizem? Bolsonaro, é preciso furar a sua bolha, você precisa ir além da sua bolha. Porque você está atrás nas pesquisas. Se você só continuar falando para os convertidos, a situação vai permanecer assim como está. Assim está, assim fica. Você precisa fazer algo de diferente. Você precisa mudar a conversa para tentar atrair aqueles que poderiam votar em você, mas estão em dúvida. Aqueles que podem votar em você, mas não sabem, mas não têm certeza se a sua plataforma atende aos seus interesses, né? Enfim, você precisa sair do samba de uma ou duas teclas só e passar para um ritmo um pouco mais animado, que ponha mais gente para dançar junto com você, né? Então, ao contrário daquelas manifestações institucionais e da oposição que tentaram destacar o que houve de despropositado, talvez até mesmo ilegal ou inconstitucional no evento do Bolsonaro, o pessoal do lado dele chamou atenção para aquilo que foi frustrante, chamou atenção para o impacto que isso pode ter na eleição dele, que é um impacto ruim. Ele perdeu uma grande oportunidade de mudar de assunto. E no momento, vejam só, em que o Congresso não está em atividade. Então, se vocês forem ver, essa foi uma semana muito controlada, né? Muito dominada. Então, na verdade, uma semana não, né? Passaram 2 dias só. Mas esses 2 últimos dias, os primeiros, desde que o Congresso entrou em recesso, foram absolutamente dominados pelo Bolsonaro. Ele ditou a pauta. E, no entanto, os aliados dele dizem: você perdeu 2 dias, né, que podiam ter sido utilizados para conquistar novos votos. Ao invés de fazer isso, você falou para os seus fanáticos, falou para os convertidos e aumentou em muito a munição daqueles que acham que você é um radical. Então, foi tempo perdido e não falta mais tanto tempo assim para as eleições. Falta pouco. O relógio está no tic-tac, né? Ou seja, sob qualquer aspecto que você veja, foi um desastre o que aconteceu ontem. Foi um desastre do ponto de vista institucional e simbólico, foi um desastre do ponto de vista da convivência entre as instituições brasileiras, foi um desastre do ponto de vista da imagem do país no exterior, e foi um desastre, e não sou eu que estou fazendo essa constatação, mas eu concordo com ela, foi um desastre também do ponto de vista da campanha do Jair Bolsonaro, que está atrás da reeleição, né?